Amém, meus irmãos? Vamos à palavra do Senhor? Com tudo que está acontecendo, amados irmãos, glória a Deus. Eu acho que estamos vivendo dias de muito desencantos, de muita provação, muita falta de dinheiro. Isso acho que é uma causa que muita gente sofre, né? Falta de dinheiro, muita gente estressada, muita gente esgotada. Nós estamos vivendo dias de provações mesmo. E a gente precisa pedir a ajuda de Deus para podermos passar por essas situações. E graças a Deus que nós temos o livro de Salmos, né, meus irmãos, para nos ajudar. E não há situações que nós estamos passando que o livro de Salmo nos estimula. Né, meus irmãos? Então, eu convido meus irmãos a abrir as suas Bíblias em Salmos, no livro de Salmo, número 13. Livro de Salmo, número 13. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Então, vamos ler. Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Grande salmo, maravilhoso, espetacular. Ele tem 6 versos, mas é de uma grandeza verdadeiramente. Amém, meus irmãos? Irmãos, estudando esse salmo, eu fiquei pensando, porque eu gosto de entrar na história. Aí, entrando na história, eu fiquei pensando na rotina de Davi. Na rotina de Davi. Eu imagino assim, ó, é um resumo do resumo, tá? Eu fiquei imaginando como ele era. Davi era pastor de ovelhas, onde todos os dias apacentava as ovelhas do pai dele. Saía de madrugada, levava as ovelhas para o campo, lá naqueles morros de Belém, que Davi era de Belém. Eu imagino ele levando a sua harpa, levando o seu alforje, né? Ali dentro, não sei o que ele carregava, mas ele levava aquela bolsinha dele lá, levava a sua harpa, ali ele deixava as ovelhas comer seus capinzinhos lá, se deitava, de vez em quando se deitava, as outras vezes ficava
de pé, outras vezes ficava sentado, tocando a sua harpa, cantando, fazendo salmo. Essa era a vida, eu imagino. Todos os dias era a mesma coisa. Eu creio que ele era muito feliz, pastoreando o rebanho. Maravilha, né? Pastoreando o rebanho com contentamento e proteção. Mas um dia aconteceu um privilégio na vida de Davi. O Senhor Deus fala para Samuel: Samuel, vai lá na casa de Jessé, pai de Davi, que você vai ungir Davi para ser rei. Imagina. Que privilégio, né, meus irmãos? De pastor de ovelhas a ser um rei. Isso foi um privilégio para Davi. Samuel ungiu Davi. E essa passagem está em 1 Samuel capítulo 16, viu? Se vocês quiserem depois, vocês conhecem a história. E o Espírito Santo de Deus apoderou-se de Davi. Isso está no versículo 13. Muito pelo contrário, no versículo 14, o Espírito de Deus se retira de Saul. No verso 13, o Espírito de Deus se apodera de Davi. No versículo 14, o Espírito Santo de Deus se retira de Saul. E um espírito maligno, mandado por Deus, apoderou-se de Saul. E esse espírito maligno atormentava Saul. Aí um oficial de Saul falou para Saul: Saul, seu rei, eu conheço um moço, Davi, ele toca a harpa. E quando ele toca a harpa, o seu espírito vai embora. Aí ele manda chamar, lá na casa de Jessé, manda chamar Davi. E Davi ficou trabalhando para Saul. E toda vez que ele ficava possesso, Davi tocava a harpa e o espírito maligno se retirava. Isso era todo dia. Você já imaginou, né? Imagine a cena. Saul, possesso. Vocês já viram alguém possesso? Eu já vi, é horrível, né, gente? Aí Davi tocava a harpinha, o espírito ia embora. O espírito maligno ia embora. Aí Davi começou a trabalhar para Saul. No capítulo 17, Davi mata Golias. No capítulo 18, meus irmãos, começa tudo. Uma inveja se apoderou de Saul. Por quê? Porque a mulherada vinha de todas as cidades para perto de Saul e cantavam, vinham cantando. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Daí em diante começou a perseguição para matar Davi, porque Saul ficou com uma inveja terrível de Davi. Olha como a inveja é perigoso. Olha como o ciúmes é perigoso. Cuidado com ciúmes e com inveja. Aí começou a perseguição para matar Davi. E Davi não teve mais sossego, andando de lá para cá, de cá para lá, vivendo em cavernas, dormindo no relento, passando os piores dias da sua vida. Isso é um resumo do resumo que eu estou fazendo, viu? Depois vocês leem 1 Samuel. Aí foi quando Davi fez esse salmo maravilhoso,
esse Salmo 13, que nós vamos agora falar um pouco sobre ele. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando, Senhor, esconderás de mim o teu rosto? Será para sempre? Davi se sentia abandonado, sozinho. Até quando, Senhor? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Davi se achava abandonado por Deus. Ele estava se sentindo sozinho. Ele estava se sentindo sem a proteção de Deus. Davi aqui, ele estava atormentado. Tanto que ele falava, até quando, Senhor? Davi teve ousadia na oração dele. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerá de mim? Até quando, Senhor? Até quando esconderás de mim o teu rosto? No versículo 2 ele fala, até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Irmãos, esse salmo não parece atual? Não parece que nós estamos vivendo tudo isso que ele está falando? Às vezes você não se pega nas suas orações e fala, Senhor, até quando essa situação não vai ter fim? Até quando eu vou estar sofrendo? Até quando? Senhor, tenha misericórdia. Até quando? Davi achava que o Senhor estava se escondendo dele. Essa não é a sensação de vez em quando que parece que o Senhor está longe? Essa não é a sensação que parece que o Senhor está se escondendo? Parece que não tem solução. Parece que a vida da gente não vai para frente. Parece que nós estamos em meio a uma turbulência de situações que não têm fim. Essa era a situação de Saul, de Davi. Até quando? No versículo 2 ele fala, até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Irmão, vocês conhecem o que é tristeza? Ou vocês já sentiram tristeza no coração de vocês? Essa é a tristeza que Davi estava sentindo. Correndo de cá para lá, vivendo nas cavernas. Acho que ele tinha tanta saudade de dormir na cama dele com a esposa. E não podia, porque era perseguição dia e noite. E não era só por causa de Saul, não. Era um exército todinho atrás dele. Até quando terei inquietação? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Esse inimigo pode ser as decepções, esse inimigo pode ser a falta de emprego, esse inimigo pode ser as decepções, frustrações, falta de emprego, essas decepções, essas inquietações, esses inimigos que perturbam a tua alma. Creio que Davi se sentia oprimido, por ver que ele era uma pessoa que não queria o mal de ninguém. Tanto que ele foi trabalhar na casa de Saul, e Saul gostou dele, porque tudo que ele fazia bem feito. Tudo que ele fazia com excelência. Aí Saul ficou muito inquieto, e Davi muito mais ainda.
E essa era a situação de Davi. Davi estava vivendo o silêncio de Deus. Muitas das vezes nós nos sentimos assim também, vivendo o silêncio de Deus. Parece que não acontece nada. Você ora e não tem resposta. Essa era a situação de Davi. E nós, quantas vezes, você e eu, já falamos com Deus assim: até quando, Senhor, essa situação vai nos deixar triste? Até quando essa situação não vai passar? Até quando? Até quando o meu casamento vai passar por desentendimento? Até quando eu vou ver os meus filhos indo por um outro caminho que não é o do Senhor? Até quando eu vou ver essa situação do país? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? 4 vezes Davi falou nesse salmo. No 1 e no 2. 4 vezes. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerá de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Essa era a situação. Mas aí o Davi dá um giro aqui, e no verso 3, pode ver comigo. Olha para mim e responda, Senhor meu Deus. Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. O Senhor é teu Deus. O Senhor é o Deus de cada um aqui. Ele está vendo a situação de vocês. Deus não se escondeu não, viu? Deus não está escondido não. Deus não se esqueceu de nenhum de vocês. Deus não se esqueceu de nenhum de vocês que estão em casa. Deus sabe muito bem o que vocês estão passando. Aí ele fala: olha para mim, me responde, Senhor. Eu preciso de uma resposta, eu preciso de um sinal, eu preciso que o Senhor mande um sinal do céu. Eu preciso daquela nuvem pequenininha que Elias viu no céu, aquela ali já basta. Manda um sinal. Manda um sinal, Senhor. Responde-me quando eu chamo. Senhor, meu Deus, eu confio em Ti. Abre os meus olhos, ele fala aqui. Ilumina os meus olhos. Ou do contrário, dormirei o sono da morte. Ilumina os meus olhos. Abre os meus olhos, clareia os meus olhos. Ilumina os meus olhos para que eu me alegre novamente. Como se tivesse só treva, ele só está vendo treva, eu só estou vendo treva, eu só estou vendo escuridão. Ilumina meus olhos para que volte a alegria do meu viver. Ilumina meus olhos, abre meus olhos para que eu veja a alegria da vossa misericórdia. Senão eu dormirei o sono da morte. Olha a situação de Davi. Nossa, era tanta tristeza, tanta agonia, tanto desespero. E ele pede: ilumina meus olhos, abre meus olhos, que eu volte a viver a alegria da vossa salvação. E que os meus inimigos, os meus adversários, festejarão o meu fracasso. Que o Senhor nesta noite
possa olhar, que o Senhor nesta noite possa olhar para vocês e responder a cada oração de vocês, que vocês têm feito. Que o Senhor possa iluminar os olhos de vocês, para que vocês possam contemplar as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã. Amém, meus irmãos? Aqui no verso 5, ele diz assim, Davi termina o salmo dizendo assim: eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Irmãos, Davi aqui, ele colocou toda a confiança, depois dele ter falado até quando, ele diz, porém, eu ponho a minha confiança no amor do Senhor. Então, meus irmãos, eu quero dizer para todos vocês que estão aqui presentes de casa, põe a tua confiança no amor de Deus. É só o Senhor que é bom. Que o coração de vocês sejam cheio de júbilo, porque vocês já têm a salvação do Senhor. E que vocês possam cantar um novo cântico ao Senhor, pelo bem que o Senhor tem feito na vida de vocês, todos os dias da vida de vocês. Nós estamos aqui, glória a Deus. Nós vamos para nossa casa, glória a Deus, glória a Deus. Davi foi moldado pelo Senhor. Tudo que ele passou, Davi foi moldado. Tudo que ele todo o sofrimento, todo o desespero que ele passou, Deus estava moldando Davi. Por isso, Davi foi o rei que ele foi. Por isso, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Meus irmãos, nós somos o barro. Nós somos o barro, nunca se esqueçam disso. Nós somos o barro e o Senhor Deus é o oleiro. Por acaso o seu barro, você vaso, está sendo trincado? Você tem alguma brecha? Então eu peço em nome de Jesus que você desça à casa do oleiro urgentemente, porque só Ele pode te moldar de novo. Não deixe essa trinca, não deixe essa brecha aumentar, porque só Ele é o oleiro e pode te fazer de novo um vaso com excelência. Amém? Está passando por aperto? Confie no amor de Deus. Está passando por prova? Confia no Senhor. Está sofrendo perseguições? Confia no amor do Senhor. Está difícil de suportar a situação? Confie no amor de Deus. Davi começou o salmo com até quando? E terminou o salmo cantando. É isso que acontece com a gente. Temos provas, temos aflições, temos perseguições, mas no fim, ouviremos a voz do Senhor Jesus dizendo: venham benditos do meu Pai para o descanso eterno. Amém, meus irmãos? Guarde essa palavra no coração dos meus irmãos. Davi passou por tudo que passou, mas ele foi um homem segundo o coração de Deus. E ele não blasfemou o nome do Senhor. Vocês lembram de Asaf? Lá no Salmo 73? Meus pés quase escorregaram por ver a prosperidade do ímpio. Mas depois ele foi para a casa do Senhor e viu que ali ele estava seguro. Vocês lembram de Abacuque?
Vou ficar na minha torre de vigília, até que do alto venha a resposta. E quero que os irmãos saibam que o Senhor está olhando por cada um de vocês. A situação que cada um está passando, o Senhor está contemplando lá do céu. Amém? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Obrigado por esse culto, obrigado pela vida de cada irmão que está aqui, obrigado pelos meus irmãos que estão nas suas casas. Cuida de cada um, meu Pai, cuida do Levi, Deus, cuida, Senhor, de cada um que está nos hospitais. Senhor, vai de encontro, ser com a Fabiana, ser com o Alex, ser com a Solange, ser com meus irmãos que precisam tanto de Ti neste momento, Pai. Estão passando por aflições, estão passando por desespero, mas o Senhor está cuidando de cada um. Nós precisamos confiar no Teu amor, que é eterno, Senhor. Muito obrigada, Jesus, por tudo que foi realizado aqui. Obrigada, Deus. Louvado seja o Teu nome. Obrigada por esse salmo de Davi, Pai, que nos conforta, Pai. Ele passou o que passou, mas nunca deixou de confiar em Ti. Nós precisamos, Senhor, ser igual Davi, Pai. Ser igual Davi, confiar somente no Teu amor, porque o Senhor é bom e a Sua benignidade dura para sempre. Amém, louvado seja o Teu nome. Quer terminar, Fabiana? Então vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te bendizemos nesta noite. Assim, Pai querido, está terminado esse culto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E nos leva em paz, Senhor, para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Teu nome. Muito obrigada, Deus. Uma salva de palmas para o nosso Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.